Estamos de volta com oportunidades, falando sobre educação financeira, né? Como economizar em tempo de crise. A gente estava falando no bloco anterior com os nossos convidados, Mário Vasconcelos e José Américo Costa, sobre como economizar, e a gente entrou naquela questão do aproveitamento de alimentos, como aproveitar bastante uma promoção em supermercado. Eu quero voltar aqui na questão dos alimentos, porque antes de começar a gravar, eu conversei nos bastidores aqui com o José Américo Costa sobre como fazer um alimento mais barato, né? O José Américo, professor de administração da Pio 12, fez um trabalho lá, uma dinâmica com os alunos dele e fez um prato por R$1. Como é que foi isso? É verdade. É porque a cozinha, ela é uma indústria de transformação. Então, eu dei aula de curso de gastronomia de teoria da administração. Então, a minha avaliação foi a seguinte: vocês vão ter que fazer um prato, mas esse prato tem que ser um prato saboroso para que todos possam gostar e não pode custar mais que R$1. Bom, tivemos muita criatividade. Mas primeiro, antes de você continuar, eu fiquei imaginando um prato de R$1. Será que pode acontecer isso? Pois é. Então, a criatividade tem que aparecer na hora. Então, porque quem está fazendo gastronomia quer ser dono de um restaurante, então precisa saber como racionalizar sem perder qualidade. Mas o vencedor, tive vários casos interessantes que não daria tempo de contar todos, mas o que eu mais gostei, que eu achei mais interessante, que tirou 10, foi um cidadão, dono de um restaurante, que falou: eu vou fazer um creme de fruta-pão. Por que creme não sopa? Porque o creme valoriza, já começa a valorizar pelo nome. Então ele pegou esse R$1 e foi procurar o fruta-pão. Não conseguiu o fruta-pão para comprar porque é difícil, ele não é muito valorizado. Então o cara deu uma dica para ele: ó, perto lá, não sei de onde, tem um pé. Vai lá e pede. Ele chegou para o cara e falou: quero comprar um fruta-pão. O cara: se você subir, você pode pegar quanto você quiser. Ele subiu, pegou um grande maduro só, desceu, ainda estava com R$1 no bolso. Foi para casa, passou no açougue do amigo dele e falou: cara, eu preciso de um osso, que eu estou fazendo um trabalho para a faculdade e tal. O cara falou: rapaz, todo mundo gosta de sopa com osso. Não precisa falar que é trabalho da faculdade, não, leva. Ele pegou o osso, ainda estava com R$1. Aí ele refletiu: eu já tenho proteína, eu já tenho a massa, já tenho a proteína e a gordura, falta o tempero. Foi para a feira. Que horas que ele foi na feira? Todo mundo sabe disso. Meio-dia, na hora da xepa, claro. Ele esperou, diz ele, ficou olhando com aquele olhar de bandido, os amigos dele passavam por ele, ele quietinho, todo mundo olhava para ele, diz ele que ele sentia que as pessoas entendiam: esse cara está esperando a xepa. Mas ele falou: não vou me envergonhar, eu vou comprar, não vou roubar, né? Então esperou meio-dia. E olhou uma banquinha muito desarrumada, já o cara já arrumando para ir embora. Ele chegou: quanto é que você quer? Nessas verdurinhas, nessas cebolinhas, nesses tomates amassados que sobraram. Se você me der 50 centavos, você pode levar tudo. E ele levou, espertamente, 2 moedas, porque se ele levasse R$1, ele ia morrer naquele R$1, porque ele não ia ter coragem de pedir troco. Então ele deu uns 50 centavos para o cara, recolheu e levou para casa, selecionou aquilo, fez numa panela de barro, levou para a faculdade, todo mundo comeu e ele ficou com 50 centavos. Ele falou: mas professor, esses 50 centavos é do gás. Até isso ele... Tem que planejar. Então, quer dizer, a criatividade, a fruta-pão, ela não é do paladar do brasileiro. O brasileiro prefere a batata inglesa. Porém, o fruta-pão, se bem temperado, se bem feito, ele fica delicioso. E ele tem muitas propriedades, né, que ajudam no organismo. Então, eu acho que a criatividade ajuda. É isso. Mário, tem algum comentário aí, Mário? É criativo, né? É bastante criativo. Ainda sobrou 50 centavos, né? Sobrou 50, mas era do gás. Era do gás. Você precisa me apresentar esse aluno seu aí. Possivelmente tenha sido seu aluno, porque foi lá onde nós trabalhamos juntos. Tá certo. Agora, mas isso é criatividade. Isso ele teve um objetivo, né? Ele tinha, muitas vezes acontece isso, viu, Guilherme? Você vai saber quanto é que você pode gastar. Aí eu vou para o supermercado, eu só posso gastar R$50. Entendeu? Então ele vai com esse objetivo e ele vai ter que fazer a sua cesta de alimentos para gastar os R$50. Ele criou a meta e foi. Se ele não estabelecer isso, ele vai gastar não 50, mas talvez 200. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, que acho que quem não vai gostar são os donos de bares e restaurantes, né? Mas a gente está aqui falando sobre economia e sobre planejamento doméstico, né?
nesse tempo, né, ou não só em tempo de crise, mas se tiver uma crise na sua própria residência, né, é ideal você eliminar bares e restaurantes do seu dia a dia, se você tem o costume de ir a bares e restaurantes e fazer as coisas social em casa, vale a pena isso? Eu não diria eliminar, não é? E isso tem que acontecer porque você está racionalizando os seus custos, as suas despesas. Você tem que, é aquele negócio, né? Você tem, como o economista fala isso, as necessidades nossas são ilimitadas, mas os nossos recursos, inclusive o financeiro, né, incluindo o financeiro, ele é limitado. Então, eu tenho que estabelecer uma relação de prioridades. Então, se eu gosto de sair, se eu gosto de tomar uma cervejinha com meus amigos, com a família, comer uma pizza, e eu fazia isso todo final de semana, eu vou ter que sacrificar, não vou deixar de fazer isso. Em vez de sair todo final de semana, eu vou escolher um final de semana para fazer essa confraternização com os amigos, com a família, não é? Isso não é você eliminar, não é totalmente a sua saída de final de semana, é você muitas vezes reduzir. E a gente vem observando isso. Muitos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, a gente percebe que o movimento caiu um pouquinho, me parece consequência, né, desse momento que a gente está passando, né? E nessa administração doméstica aí, é bom tomar cuidado com o cheque especial e cartão de crédito, né, professor? Isso vocês têm propriedade muito mais para falar sobre isso, né? Até antes um pouquinho de falar sobre a questão do cheque especial, que os juros é estratosférico, né? Mas voltando a uma questão que vocês estavam comentando, na realidade o importante é nós atacarmos constantemente os custos fixos. Energia, como o Mário falou, trocando as lâmpadas, hoje tem as de LED que gastam muito menos. A conta de telefone, a conta de TV a cabo, tudo isso são custos fixos que você pode ir renegociando. Essa questão da Ou saída... até temporariamente trocar de plano, né? Trocar... Sim. Não, a estratégia é você não ligar para negociar, é você ligar para encerrar, que eles vão te oferecer um plano menor. Olha a dica aí. Eu já paguei 3 vezes mais na TV a cabo do que eu pago hoje. Já paguei 5 vezes a mais no telefone celular do que eu pago hoje. Todo ano eu renegocio e sempre renegocio, já nos últimos 5 anos, sempre para menos. É uma dica importante. Mas a questão, então, cortar a saída, não. Porque você precisa disso para você recompor suas energias mentais. Verdade. Então, o custo fixo, sim, vamos trabalhar com ele fortemente para reduzi-lo. Mas uma saída de vez em quando com a família, não é? É importante. O que nós sempre temos que buscar, em termos de economia, nós temos aqui eu e o Mário, que por acaso nós somos estudiosos do assunto, mas na realidade os maiores especialistas são as mulheres. As mulheres sabem como conduzir as coisas para economizar, não é verdade? Outro dia uma aluna minha me surpreendeu, porque eu estava falando sobre isso e ela falou, professor, hoje todo mundo está fazendo isso. Antes de sair, toma alguma coisa em casa para num restaurante não precisar gastar tanto. Então ela me falou assim, quando resolvi que eu ia mesmo casar com um rapaz, eu fazia isso sempre, para ele não achar que eu gastava demais. Então eu já saía lanchada. Quando ele chegava, ele falava assim, vou pedir uma pizza, ela pede uma pequena. E essa moça é econômica, não é verdade? Então elas sabem como conduzir essa coisa. Isso não antes, né? Bom, depois de casar, nós sabemos que é diferente. Mário, o que você acrescenta aí na questão do cheque especial, cartão? Olha, realmente são 2 linhas de financiamento impraticáveis. O juros do cartão de crédito, agora o governo anunciou, já está na média em 315% ao ano. Todo cuidado é muito pouco. Né? O cheque especial, na média, 470% ao ano. Então, isso são juros elevadíssimos. Então, o cartão de crédito, Guilherme, eu tenho a seguinte posição. O cartão de crédito, eu falo isso sempre, ou ele é um bom negócio ou é um péssimo negócio. Ele é um bom negócio se você tem ele, sabe quanto você vai poder gastar no cartão de crédito mensalmente, e para isso você pode, na medida que você usa o cartão de crédito, você ter aquele documentozinho, aquele papelzinho que você cola num caderno para saber quanto você gastou, e na hora no vencimento da fatura, você pagá-la integralmente. Aí é um bom negócio. Você não precisa carregar dinheiro, você pode comprar alguma coisa que às vezes você não está sem o dinheiro. Muito bem. Agora, se você
utiliza o cartão de crédito, chega a fatura, você não consegue pagá-la integralmente, continua gastando, isso vira uma bola de neve. Tá certo? Bom, passamos aqui o programa de hoje falando sobre economia doméstica, né, educação financeira, dando dicas de como economizar em tempo de crise. Não é só crise do país, não. Crise dentro de casa, às vezes, acontece, né, por algum motivo, um desemprego, sei lá. E você precisa aprender alguns detalhes de como economizar, alguma mudança de atitude para melhorar o seu dia a dia, né? Conversei aqui hoje com Mário Vasconcelos e José Américo Costa. Eu gostaria que vocês dessem o último recado aí para o telespectador antes de encerrar. Ok. Então é importante esse programa, por quê? Porque o supermercado, onde nós gastamos mais, ele se organiza com marketing para você consumir mais. O banco também se organiza, né? Para você também consumir mais crédito. Então é preciso que a gente estude e que planeje os nossos gastos, como disse o Mário, para que a gente consiga bom termo nas nossas finanças pessoais. Ok. Mário? Eu agradeço a participação do programa. Esse tema é um tema que não se esgota, né? Então, principalmente nesse momento de crise. E a dica é o seguinte: pesquisar. E a pesquisa faz parte do planejamento. Você, para planejar, você precisa pesquisar. Pesquisar e em função disso, economizar. Então, é essa a dica que eu dou. Muito obrigado, Mário e José Américo. Muito obrigado pela participação de vocês dois aqui. Falamos sobre como economizar. Logo daqui a um tempo a gente vem aqui falar também sobre como fazer o seu dinheiro render mais, né? Quem sabe vocês voltam aqui para esse tema, né? Agradeço a sua audiência, telespectador. O programa Oportunidades fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá.